Boa noite. Vou fazer um vídeo rapidinho aqui, só pra passar o tempo. Vou começar falando assim sobre um processo de descoberta dessa frase de Jumanji, né? E como eu vinha me empenhar em entender a gramática inglesa e de chamar a atenção de que eu, no início, eu vinha estudando inglês, acompanhando o inglês como qualquer pessoa, decorando as regrinhas, ganhando vocabulário. E passei assim 2 anos. Depois que quando eu comecei a estudar inglês, eu fiquei 2 anos assim. Eu não pensava nada demais, nada além disso. Eu achava que isso era aprender inglês. Aí foi a tal do encontro com a frase de Jumanji. Mas o que eu queria chamar a atenção é isso. É que quando você estuda inglês num curso e quando você lê um texto, a maior parte das vezes você faz uma correspondência palavra por palavra, tanto na parte do vocabulário, como na parte dos pronomes, como nas partes das preposições, dos verbos. Você vai fazendo uma tradução, fazendo uma correspondência. Quando funciona essa correspondência, quando está ok, você acha que a frase é escrita do jeito que você escreve ela em português, só muda a, a, a grafia, nada mais, tá tudo certo. Você vai andando assim, vai caminhando assim, vai aprendendo inglês assim. E eu passei 2 anos assim. Então isso dificulta um pouco despertar para esse lado da gramática do inglês. E mesmo quando você entende a gramática do inglês, você tem a tendência a fazer essa correspondência, a achar que está escrito do mesmo jeito que se escreve em português, mudando só a grafia das palavras, mas você acha que está mais ou menos escrito, que a preposição to está no lugar correspondente a para e tal. Os verbos mudam um pouco a forma, mas é a mesma coisa. O ED quer dizer passado. Aí você vai fazendo essas correspondências fica assim, permanece nessa linha de tradução e vai estudando e vai achando que tá aprendendo, né, inglês. E tá aprendendo, né? Você, para prática, não precisa ir além disso. Para uso prático, para viajar, para bater um papo rápido e, sei lá, fazer algum tipo de relação comercial, tá tudo certo, tudo bem, não precisa mais que isso. Mas se a pessoa tem curiosidade, né, de saber como é que é, bom, aí já é aonde que eu tô trabalhando. Outra coisa é assim, é que essa coisa que eu falo que o Spinoza pensa na forma da língua dele, que era o holandês, gera gerou para ele uma forma de exposição que ele chama de modo geométrico, né? Então, por que eu acho que gerou esse modo de se expor, de escrever? Porque no inglês, como eu disse, as palavras são como se fossem os corpos, né? Conforme o Spinoza descreve. Então, os corpos têm o poder de se afetarem uns aos outros. E essas afecções de uns corpos com os outros, ela não é linear. Porque se fosse linear, seria como a gente escreve em português, que a gente vai colocando as palavras, combinando, concordando as palavras, de uma forma linear. No inglês, não há essa linearidade. Por quê? Porque as palavras, como eu estou dizendo, né,
que seriam corpos que afetam uns aos outros, elas estão em posições diferentes, como se fossem planos diferentes. E ao a gente organizar essas palavras numa frase, elas têm funções diferentes. Por exemplo, esse exemplo da frase Jumanji. O for the wagon é como se o wagon estivesse num plano diferente do carro. O verbo substituto essencializa o carro como substituto para a muda de plano, para a carroça. For the wagon. Quer dizer, essas variações de planos conduzem, no meu modo de ver, ao Spinoza a se expressar desse modo, no modo geométrico. Porque o Spinoza está falando de corpos o tempo todo, né? Deus para ele é a natureza, os corpos. Já no Platão, né, a essência está acima dos corpos, está acima da natureza sensível. A natureza sensível é operada por Deus. Deus faz cópias dessas essências e opera no mundo. Então, é como se fosse assim, estivesse assim, a figura de um cavalo na essência, né? A essência de um cavalo. Aí tem os cavalos no mundo, vários cavalos. Então, um cavalo, para você saber se um cavalo é um cavalo, você tem que referenciar a essência. Mas essa essência não é no plano linguístico, é no plano, digamos, divino, né? Então, você faz a verificação se aquele ser é um cavalo, comparando com a essência dele. Apenas isto, né? Então, isso se dá num plano só, num único patamar. Num único patamar. E assim, essa linearidade do português, ela funciona deste modo, como se fosse nesse plano. Por isso, a necessidade dos prefixos, dos sufixos, das especificações terminativas. No inglês, você faz um rateamento. Você faz um rateamento, um balanceamento das palavras. Por exemplo, a palavra, o pronome you, né? You pode ser você e pode ser vocês. Se você olhar para a palavra escrita, you, sozinha no papel, você não sabe se está escrito você ou vocês. Ela vai ganhar um significado específico na frase. Por isso que você, para montar a frase, você faz um rateamento. E tem várias palavras em inglês que são escritas da mesma forma e têm funções sintáticas diferentes. Então você está sempre fazendo rateamento, sempre fazendo rateamento. É diferente de você pegar como se fosse um jogo, digamos assim, a essência estivessem num quadro. Aí você pegasse a figurinha e vê que figurinha é essa? É um cavalo. Então aí você acha que é um cavalo, aí você vai conferir, né? E a verdade, né? A verdade que o Spinoza critica, a noção de verdade, é essa confirmação. Para ele, essa confirmação no Spinoza é dada na ideia verdadeira. É a mesma coisa do rateamento da frase. Você tem a verdade quando você rateou ela corretamente e você sabe que ela está certa. Entendeu? É só isso. É um vídeo rapidinho, só para distrair. Tchau.